dando continuidade, pensando nos textos, eu lembro que, na realidade, e aí eu acho que a nossa formação, o teatro ele proporciona uma formação sólida, né, para quem de fato faz, que se entrega, que é justamente, não tem como dissociar a questão do teatro da questão política, cultural do lugar que se está. Então, nessa época, eu lembro muito bem que essa questão da ditadura ela era muito forte, mas muito forte mesmo. E os textos, eu lembro que o Aldo, quando estava selecionando os textos, não tinha como fugir. Tá? Os textos, eles tinham muito esse caráter de mostrar o seu ponto de vista, né, o que se queria, como é que a gente via aquela situação, a situação do país na época, né? Lembro, inclusive, que nos nossos ensaios, porque a gente tinha... Hoje a gente não vê mais, né? Pelo menos eu lembro que a gente montava o espetáculo e ficava a grande expectativa do primeiro grande espetáculo, que era um espetáculo fechado para censura. Isso aí eu lembro como se fosse hoje, era um momento muito tenso, porque depois de muitos meses de ensaio, a gente não sabia se o espetáculo de fato ia ser visto pelo público, né, que se planejava. Quem definia isso era uma censura. Então, se havia, claro que havia as discussões, por exemplo, a questão do feminismo, né, na época, no meu entendimento, isso ficava muito superficial perto dessa questão da censura, da questão política. Tá? Para mim ficou muito mais forte em mim a questão da censura, tá? Pela questão da ditadura, do que essas outras questões que também estavam eclodindo na época no mundo. Tá? Então, que palavras dizer dentro do texto, era a censura que ia definir o que é que cada um diria. Tá? E isso aí era muito preocupante, era muito frustrante, porque muitas vezes a gente levava meses ensaiando certas cenas e dependendo de como assim, quem ia assistir, isso tinha que ser excluído. Né? Então, a gente viveu muito essa fase que, por outro lado, fazia com que o diretor fosse extremamente criativo para que a gente, de uma forma, dirigia a gente de uma forma para, vamos dizer, camuflar certas situações, certas formas que o texto, de fato, ia contra essa questão política que se vivia. Então, fazia com que quem dirigia tivesse um jogo de cintura para saber como é que a gente ia, de uma forma muito sutil, colocar em cena certas situações. Tá? Então, eu acho que isso aí foi muito gratificante. O lado, vamos dizer assim, o lado positivo de toda uma opressão, de uma pressão que se vivia, é porque quem dirigia e o ator que vivia, ele tinha que, de fato, ser extremamente criativo para poder, de uma forma muito sutil, colocar em cena coisas que, de outra forma, não seria consentida pela própria censura. E os personagens que a senhora vivenciou no teatro? Sobre a questão dos personagens, tá? Eu sempre fui, como eu era muito criança, tá? Eu lembro, inclusive, que nas nossas viagens havia algumas questões meio problemáticas quando se chegava a algum lugar, que se ia, vamos dizer assim, à noite, e que a censura, de repente, estava nas portas, estavam nos espaços que era consentido só para as pessoas consideradas de maiores, né? Então, pensando nesse aspecto de uma faixa etária, e também, não só da faixa etária, mas de todo um aspecto físico, eu tinha uma cara de muito criança. Então, levado por isso, os papéis que me davam eram sempre papéis de adolescentes, de criança. Então, eu não vivi, sabe, os grandes papéis, porque inclusive na época, os textos que se trabalhavam, os grandes papéis eram para gente mais, que tinham
um perfil corporal de pessoas adultas. Eu lembro muito isso, que como era dificultoso certos personagens, porque tinha que, através da maquiagem, transformar essa pessoa, às vezes, 10 anos mais velha do que ela tinha. Então, os personagens que eu vivia eram sempre, eu trabalhava sempre no coro, né? No coro, eu era filha, sabe? Eu era empregada, mas eu era uma aluna, mas eu não cheguei, de fato, a viver os grandes papéis, não. Não, mas era muito bom, era muito bom. Como as mulheres atrizes se relacionavam no elenco? Tá. Eu vejo que o teatro, nesse sentido, ele possibilitava, como possibilita hoje, com que você se mostre como você gostaria de se mostrar. Eu acho que o teatro, ele possibilitava essas mulheres de ousar, tá? Então, a mulher daquela época, claro, fora desses espaços, tinha toda uma situação que levava a você ter certos comportamentos. E que quando você estava dentro desse espaço teatral, você tinha a condição de sobrepor essas situações. Então eu lembro, pelo fato de você ter a condição de viver certos personagens, muitos personagens, as mulheres que viviam na época o teatro, elas eram muito ousadas por causa disso. Então eu acho que nesse sentido, essa evolução do papel da mulher, tá, no Brasil, em São Luís, para quem fazia o teatro, ajudou muito a construir a formação dessa pessoa através desses personagens que ela vivia. Tá? Então eram pessoas de fato muito ativas. Eu lembro que, se não lembro o nome da peça, mas a gente teve uma peça que ela era extremamente política. E as mulheres, elas representavam elas tinham que representar papéis que iam contra todo um sistema machista que tinha no que o texto trazia, né? Então ali, de fato, eu acho que essa mulher com outra cara, com uma outra consciência, ela ia se formando através do que o teatro nos possibilitava, essa abertura que o teatro dá pra gente. A senhora falou das viagens com os espetáculos, para onde, aonde os espetáculos circulavam? Como a gente estava dentro da universidade, né? A universidade ela estava muito conectada ao que acontecia no Brasil em relação ao teatro. Então, a gente estava sempre, ao contrário de... Hoje a gente vê assim, o curso... hoje tem um outro formato, né? Então, tem o curso, a UFRJ, ele tem, vamos dizer, um congresso, ele tem um festival X. Na época, o que a gente percebia, o que eu entendia é que esses eventos, eles envolviam a instituição como um todo. Eu lembro que existia um festival em São Cristóvão, tá? Não era no Rio de Janeiro, era na Paraíba, era num lugar aqui do Nordeste, tá? Então esse evento, ele era um evento de teatro, tá? Teatro e dança, eu lembro muito bem. Então era um evento que todas as universidades naquela época, dava a entender que todas elas tinham um grupo que nem o nosso também, tá? Então a gente ia, e os espaços eram assim, a gente ia para lugares retirados, como clubes que eles fechavam, né, para acontecer esses grandes eventos. Eu lembro que, isso era para a universidade, eu lembro que a gente foi, na época dos saltimbancos, né, que foi, uma outra coisa interessante nossa, é que a gente conseguia trabalhar por grandes temporadas, tá? Então, assim, os nossos espetáculos não era o que às vezes a gente percebe que acontece, os espetáculos ficam uma semana, 2. Eu lembro que naquela época os nossos espetáculos eles ficavam assim, eram meses a fio, tá? A gente foi para um festival com os saltimbancos, a gente fez uma turnê, a gente foi para vários lugares do Nordeste, né? Eu lembro que a gente foi para Recife, a gente foi para Fortaleza, a gente foi para Paraíba, a gente foi para vários lugares do Nordeste com esse espetáculo, tá?
E nesse caso não era um festival. A gente é levado por um projeto que foi feito, né, do grupo, do Gangorra, e a universidade, de fato, ela permitiu, né? E a gente, eu sei que a gente tinha um ônibus, esse ônibus trilhou com a gente por vários lugares do Nordeste, onde a gente levou o espetáculo Saltimbanco Juntos, tá? E era uma delegação grande, porque tinha, além de ter o pessoal que era do musical, né? Eu fazia parte que eu dançava e eu cantava, tinha também o grupo de atores e atrizes, que era o que de fato trabalhava com o texto, e ainda tinha como é que se diz? Não é o conjunto, era o conjunto musical, que por incrível que pareça, que se chamava Rabo de Vaca. Daí vem várias pessoas que aí tá hoje como... Meu Deus, como é o nome dele? Ai... Tchau. Pode tirar que eu vou dizer o nome dele. Como é o nome dele, menina? Que canta é o José Sobrinho. Josias Sobrinho. Como é o nome do outro? César Teixeira. Não, César Teixeira não. Era Josias Sobrinho. Era esse outro, o Beto. Beto Pereira. O Beto Pereira. Não, mas não é aquele que tem o grupo de... Casambá? Não. Menina, tira essa câmera para eu lembrar.